Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 24 de abril de 2011, domingo. O verbete é 1909, 4 páginas, 42 logias e 9 máximos. O tema é autossuperação prioritária. A especialidade é autoconsciencioterapia. Quem redigiu o verbete aí, com muito critério, foi o professor André, que está ali preparando que para vocês ele está às ordens para qualquer indagação. E com assessoria da Malo. Sabe, hoje a situação está muito forte aí, cuidado. Agora, definologia. A autossuperação prioritária é o ato ou efeito de a consim homem ou mulher vencer, subjugar, dominar, aniquilar, remover, ultrapassar ou sobrelevar o mega-trafar estagnador da autoevolução, permitindo-lhe alcançar maior maturidade consciencial. O holopensene da interassistencialidade. O ato de colocar o dedo na ferida. A ultrapassar das marcas evolutivas pessoais. A coragem da autodesconstrução cosmoética. A vontade aplicada à autossuperação. A reciclagem intraconsciencial prioritária. O deficiente físico autossuperador fazendo assistência a partir do exemplarismo. A procura permanente pela melhor alternativa cosmoética. Na tipologia, dentro da divisão da argumentologia, nós temos 15 tipos de barreiras evolutivas exigindo autossuperações prioritárias. Na remissiologia, destacamos 5 itens. Autossuperação específica, princípio da prioridade compulsória, priorologia, trinômio prioridade, desafio, autossuperação e verdade prioritária. Frase enfática. A autossuperação prioritária é condição inevitável a toda consciência do cosmos e essencial para dinamizar a evolução lúcida e cosmoética em busca da dispersidade e da serenidade. Você já identificou o mega-trafar pessoal deste momento evolutivo? Qual tem sido o empenho lúcido empregado por você na autossuperação prioritária? Na bibliografia tem 3 fontes bibliográficas. Agora, pergunta. A autenticidade está relacionada diretamente aos valores pessoais ou somente ao modus vivendi, levando em conta a seriex? Tanto uma coisa quanto outra. O modus vivendi depende dos valores que vêm na paragenética da pessoa. De modo que essas duas, vamos dizer, variáveis, elas funcionam, atuam seriamente dentro do processo. Gostaria de saber a sua opinião sobre a existência dos ditos sumérios. Sumério é o povo que viveu há muito tempo na Suméria. Qual é? Tem alguma novidade nisso? Eu não sei se tem alguma coisa aí no caso. Você quer falar alguma coisa sobre isso? É um dos povos, na verdade, o maior povo que deu mais contribuição para as escritas de hoje. Então, assim, muitos dos arquivos históricos. Mas não tem muita novidade nisso, não. É o que a história registra. Agora, André, para você agora. Antonimologia. Poderia aprofundar a análise do item autossuperação não prioritária? Sim. A autossuperação não prioritária é aquela que não vai trazer benefícios evolutivos para a consciência ou para a consciência. Então, a gente pode citar diversos itens aí, principalmente dentro da competitividade, das competições, das Olimpíadas, a questão da pessoa superar para bater recordes, dentro do belicismo, o lutador que procura superar seus processos físicos, para superar outra pessoa, para competir, para derrotar outras pessoas. Então, seria uma autossuperação
não prioritária, né? Além das imaturidades da SUSIM, como, por exemplo, nas festas, para ver quem bebe mais, para ver quem, né, quem beija mais. Então, são as autossuperações imaturas, né, não prioritárias, da sociedade que a gente vive, né? Outro, em pensenologia, a manutenção do holopensene da interassistencialidade pode ser considerada a condição básica para a autossuperação prioritária? Sim, eu concordo com isso, porque a autossuperação, no meu caso aí, da comunicação, da autoexposição, comecei um autoenfrentamento mais profundo aí quando tive contato aí com a Conscienciologia e decidi ser professor de Conscienciologia, né? Então, comecei meu processo de autoenfrentamento para superar a dificuldade de se expor, de falar em público, visando a assistencialidade, né? Visando a TARES, a assistencialidade mais madura. Então, percebi que essa postura da timidez, do meio de falar em público, não é a postura mais correta. Então, o holopensene da interassistencialidade, ele é super importante para a pessoa sair do próprio ego, né? Enfrentar as próprias dificuldades e superar o seu megatrafar, né? Para assistir às outras pessoas. Sai do próprio ego para procurar assistir às outras consciências, né? Em fatologia, na quinta linha de baixo para cima, você poderia aprofundar o item deficiente físico autossuperador fazendo assistência a partir do exemplarismo? Você tem alguma ideia de qual seria a autossuperação prioritária do serenão para tornar-se consciência livre? A segunda pergunta não tenho nem ideia, né? Coloquei aí porque a questão da autossuperação vai até a questão do serenão, né? Se ele já tivesse superado todas as dificuldades, ele já seria consciência livre, né? Então, não tenho ideia qual seria. Quanto ao deficiente físico, só a gente começar a pesquisar, a gente vê que pessoas com deficiências físicas, elas não colocam aquilo como desculpa. Elas procuram superar suas dificuldades, são pessoas que conseguem sucesso profissional, conseguem ter participação na sociedade, né? Conseguem, e assim elas dão exemplarismo a partir da autossuperação do megatravar físico, né? Que é a questão da deficiência física. Então, é só procurar na internet e aí na TV, a gente sempre vê reportagem, pessoas, no seu dia a dia você pode encontrar pessoas com deficiência físicas que superam o megatrafar do somático e conseguem dar verdadeiro banho nas pessoas que não têm problemas físicos, né? E às vezes a gente fica encontrando desculpas, né, para não realizar nosso proex, não superar as suas dificuldades, e a gente encontra pessoas com problemas físicos fazendo atividades bem produtivas, né? Ele está falando aqui também que identifiquei os seguintes erros ortográficos. Fatologia, segunda linha de cima para baixo, o ATP é o ato. E na página 19, item 3, na tipologia, pelo despojamento. Olha, nós já vimos esse, ainda tem mais ainda. E estagnador, logo na definologia, está cortada a palavra, que não é correta. Isso. E também nós temos aí a leitora, está faltando uma vírgula. Agora, aqui eu preciso de ver a condição inevitável a toda a consciência. Isso precisa de... precisa de crase? É o tal negócio para a gente examinar também. André, aqui em cima no A. Tânia. Olha só. Parabéns pelo verbete, pelo seu despojamento assistencial, conforme você coloca. Agora, eu queria que você, na página 19, na sua primeira exemplologia, o mini autossuperação, você podia falar um pouco qual é a ideia assim, maior que você está trazendo desse megatrafar psicossomático e por que você botou psicossomático como mini? É o primeiro exemplo. Certo. Coloquei o psicossomático porque, geralmente, quando a questão do profissionalismo, né, muitas pessoas
não alcançam sucesso profissional por dificuldade emocional, né? Então, elas são pessoas competentes e, às vezes, têm dificuldade com insegurança, questão da comunicação, a inteligência emocional em si, né? Então, tem várias pessoas que têm o domínio intelectual da profissão e têm dificuldade de colocar em prática justamente pela falta de inteligência emocional e pela dificuldade emocional de relacionamento interpessoal, de autossegurança, de comunicação, de expor, que está ligada aí ao psicossoma, né? Agora, aqui, para você aqui. Estou pesquisando sobre profilaxia em autoconsciência e terapia. A informação, sendo um dos fatores básicos da prevenção em qualquer outra área, ainda é apenas informação. Sozinha não previne e depende diretamente da volicionina evolutiva de cada indivíduo. Bem como apenas a vontade, sem autopesquisa, não produz mudanças. Para você, na autossuperação prioritária, o que foi necessário primeiro? Onde foi o start? O start foi realmente querer fazer assistência, né? Você querer se superar para ajudar as outras pessoas através de atalhos, do esclarecimento, a docência conscienciológica, né? Então, se enfrentar para esclarecer as outras pessoas. E a questão também do profissionalismo, né? Você ter uma profissão e enfrentar as suas dificuldades do dia a dia profissional, dando aula como professor, né? E interagindo com as pessoas no dia a dia, né? Em tipologia, item 12, pusilanimidade, o verbetógrafo teria alguma dica ou experiência pessoal para facilitar a substituição da fraqueza de ânimo pela automotivação lúcida? Bom, a satisfação que você tem em realizar a assistência, né, isso aí ajuda muito na substituição da fraqueza pela automotivação, né? Então, quando você se sente bem interagindo com as pessoas para fazer assistência, você vai substituir aí a fraqueza de ânimo pela automotivação lúcida, né? Isso vai trazer bastante coragem e motivação para você, né? Poderia aprofundar sobre o princípio da prioridade compulsória? Isso aí nós já... É um verbete, tem um verbete, né? Esse aí é só mandar ver o verbete. Pede para a pessoa ver o verbete, indica para a pessoa ver o verbete. Isso aí tem um verbete, você pode ler o verbete no site da Conscienciologia. É mais fácil identificar o mega-trafar pessoal e levantá-lo como bandeira do que agir para a autossuperação. Assim como a maioria dos pacientes da SOCIM querem apenas um nome para a patologia e não necessariamente aderir ao tratamento. O que o verbetógrafo indicaria para esses casos? Bom, identificar o megatrafar é só o primeiro passo, né? Você não consegue superar algo que você não sabe que você tem, né? Então, não adianta você identificar seu megatrafar e estar carregando aquilo como uma desculpa para deixar de fazer suas atividades, sua proex. Então, isso é a pior coisa que tem. Quando você passa a saber que você tem um megatrafar e superando aquilo, você vai poder ter um melhor desempenho, né? Você tem a responsabilidade maior, né, perante a cosmoética, perante os amparadores, perante a sua proex. Então, no momento que você identifica aquele megatrafar, você tem que pegar e se enfrentar e superar aquela dificuldade, né? Não pode pôr desculpa. Gente, eu estou aqui com as primeiras elaborações do ICGE. Você sabe o que é isso? Instituto Cognopolitano de Geografia e Estatística. É lá do chefão. Onde é que ele está? Está para lá. Pois é, agora veja, ele aqui fez uma listagem de publicações, extrafisicologia, energia, eventos, geopolítica, empreendimentos, comunicologia, voluntariado, ciência, pesquisas e censos, tríplice fronteira e problemática. Tudo com dados sobre o assunto que ele está estudando. E tem também a cronologia da conscienciologia na Cognops Foz do Iguaçu.
Vale a pena ver o processo. Agora, vamos esperar quando é que isso aqui vai sair oficialmente, que ele está tirando essa grande obra do forno. Vamos ver quando é que sai. Outra coisa que eu quero falar para vocês, hoje é domingo, às 8 da noite, 20 horas, vão passar o Menino do Pijama Listrado. Vale a pena ver esse filme. Eu já vi o filme e fui a favor. É uma história sobre a perda da inocência e a descoberta da realidade dentro de um campo de concentração. O filme é impressionante. Eu acho que todo mundo devia ver esse filme. De modo que aquele que não aparecer, mulher do padre, tá certo? Eu vou deixar aqui que eu não sei quem é que vai pegar, se está desse lado ou desse outro, mas de qualquer maneira está aqui para levar lá. E sem isso aí não dá para fazer. Professor, aqui em cima no ar, a gente pode fazer uma pergunta? A nova firma aí, Cognopolita? Disseram que você não pode fazer pergunta. Pode não? Falaram que não pode. Então é a primeira vez que isso acontece aqui em 9 anos. Não, já teve. Proibiram a pergunta de alguém. Não foi eu, hein? Tem nada a ver com isso. Não, mas foi fala aí, proibido. Antônio. Não foi vetada? Hein? Não está vetada? Ué, isso é normal. Isso é democracia Ela pura. sempre faz uma pergunta antes da pergunta. Mas olha, vai em frente. Isso é falta de retilíneo. Não, isso aí é falta de educação dessa turma aqui embaixo. Viu? Pode fazer. Vai ser rápida. Eu escutei com cuidado a listagem das coisas que vocês vão fazer. Tríplice Fronteira, vocês vão trabalhar, vão fazer dicionário, porque desde que eu cheguei aqui em 2004, eu estou fazendo esse dicionário da Tríplice Fronteira, tenho lido. Vocês vão fazer tipo um dicionário, estudos, etc, etc, etc? Não. Eu já tenho até financiamento para o dicionário. Não é a ideia de fazer um dicionário sobre o aspectos da Tríplice Fronteira. Isso não é uma característica da IC. São dados estatísticos que ocorreram ou há correlação da Tríplice Fronteira com a Cognópolis. Legal, de todo jeito eu vou conversar. Desculpe, André, me desculpe a Aqui, ó, intervenção. Eu não sei, Otânia, mas para te ajudar, eu vou ler tudo que está falando da listagem da Tríplice Fronteira. Etnias, população, países, centros de educação, ID humano, ID econômico, turismo, bibliotecas, Itaipu, saúde, eventos culturais, empreendimentos, segurança pública, organizações assistenciais, religiões e representação política. Professor, eu coloquei também biografias que tem algumas figuras bem interessantes na Argentina, do Paraguai e aqui. Isso talvez é interessante. Biografias, talvez. Agora, eu tenho arranjado coisa, bastante livros eu sobre... acho que o Flávio devia envolver a nave Capitânia Com certeza. para a sua equipe. Temos espaço para você, tranquilo lá. Estou me apresentando. Ok, muito obrigado. Bem-vinda. Muito obrigada. André, na sexta e sétima linha da fatologia, página 17, né? As frustrações transformadas em desafios evolutivos. Você podia aprofundar, por favor? Então, eu vejo assim, se você tem um objetivo evolutivo, né, de superar o trafar, você tem ali a sua maior dificuldade no seu mega trafar. Então, você começa a enfrentar a sua dificuldade. Então, pode ser que você venha a ter frustrações, né, de não ter conseguido superar no primeiro momento. Então, você tem que transformar aquela frustração ali em um desafio, né, e não ficar inventando desculpa para adiar a autossuperação. Então, você tem que transformar aquelas frustrações que você vai ter no decorrer do seu processo de enfrentamento, transformar em um desafio para você conseguir superar suas dificuldades, né? Superar seu mega trafar. Agora, pelo que eu entendi, o foco da questão é superar as próprias frustrações, é isso?
Sempre, eu não sei se tem além disso. Você superando as frustrações, está superando um trafar, você pegar uma frustração, você está na autossuperação, no autoenfrentamento. Pode ser que você venha ter uma frustração, né? Então, transformar aquela frustração em um desafio, né? Quer dizer, aquela sua dificuldade, em vez de utilizar aquela dificuldade para uma desculpa, você colocar ela como desafio, né? Correto, obrigado. Uma coisa aqui também séria, que o André conseguiu corrigir, é que na fatologia ele se refere ao processo evolutivo exatamente 7 vezes em praticamente 12 linhas. Então ele fala a prioridade do momento evolutivo, o desafio evolutivo pontual, a ultrapassagem das marcas evolutivas, as frustrações transformadas em desafio evolutivo, que foi perguntado agora, o empenho evolutivo, a mudança de patamar evolutivo e a autopromoção evolutiva. São 7 itens com evolutivo. Impressionante isso aí, como você viu os aspectos do processo evolutivo. Hein? Não, eu sei que tem, mas agora o problema que eu estou falando é só da fatologia. Você já viu que de vez em quando eu pego o verbete que eles trazem e faço uma estatística daquilo que é sério. Que assim, então eu sempre marco aqui. Esse já é, eu acho que é o sexto verbete que eu examino essas coisas. Que aí está na reciclagem, né? Na reciclagem pessoal, é um dos processos principais da evolução, né, da consciência. Né? Então, processo é evoluciologia. Isso é importantíssimo aí no caso. E você colocou em terceiro lugar, autoconsciência terapia, priorologia, evoluciologia, está certo. Em cima do lance. André, na sindromologia, você poderia falar um pouco sobre a eliminação da síndrome do medo? A síndrome do medo, né? Então, o medo é uma reação do organismo, né, da pessoa, a uma situação ameaçadora, né, que ela considera ameaçadora. E para você superar o medo, ou você enfrenta, quer dizer, numa situação ameaçadora, você enfrenta aquela situação e supera o medo, ou você vai viver correndo, né, daquela situação. Então você tem a opção lúcida, ou de enfrentar ou de correr, né, se acovardar. Então, eu trabalho também com pessoas, né, no processo de autoexposição, de falar em público, você vai lidar também com o seu processo de medo. Você está numa situação que você considera ameaçadora, assim, entre aspas, né? Então, você tem que enfrentar aquela situação. Enfrentar, ou você enfrenta ou vai viver com medo de se expor, de falar em público. Né? Por exemplo, eu trabalho com pessoas que têm medo de dirigir também. Então, as pessoas que têm mais sucesso em enfrentar esse medo é aquelas que decidem lucidamente superar aquela dificuldade e transformar, mudar a sua postura mental, mudar seus trafares para superar aquela dificuldade. Né? Se colocar em situações de autoenfrentamento, né? Enfrentar a situação lucidamente, em vez de correr, em vez de estar fugindo da situação que ela considera ameaçadora, que provoca o medo. Né? Então, na base, todo medo, né, é emocional e a pessoa tem que enfrentar a situação que ela considera ameaçadora para superar aquela situação. Né? André, um filme que esclarece bem essa questão é O Discurso do Rei. Muito interessante. Um rei, né, que ele era gago, tinha dificuldade de expressar em público, ele se tornou rei, fez terapia e tal. Bem interessante. E você poderia fazer também uma relação aqui na antagonismologia? Sim. O primeiro antagonismo, que é autossuperação, autofracasso. Como é que fica essa questão também da pessoa já partindo, né, do fracasso? Como é que ela consegue superar? Como é que ela faz isso? Né? Porque aqui é o antagonismo. Então, você tem aí a autossuperação e o autofracasso. No caso, a pessoa tiver algum fracasso no autoenfrentamento, né, a pessoa não pode estar utilizando aquele fracasso como desculpa. A mesma coisa da questão da frustração. Né? A pessoa não pode ficar no chão, na lona. Ela tem que se levantar, reerguer, né?
e enfrentar de novo a situação, até alcançar a autossuperação, né? Então, é a pessoa se levantar novamente e enfrentar a situação para alcançar a autossuperação. Tem um verbete chamado Síndrome da Pré-Derrota. Ele explica bem esse contexto, o medo antecipado. Como posso ajudar um familiar idoso, muito religioso, na autossuperação do medo pavoroso da morte? Sabemos que há atuação de equipex especializada em dessoma antes da morte biológica. Como saber identificar esse momento para tentar preparar familiares e apoiar a consciência que está no processo de descarte do soma? Falo isso porque minha mãe tem problema de coração e precisará fazer amanhã uma cirurgia de retirada da vesícula. Olha, a melhor coisa que você faz é pensar bem do assunto, exteriorizar a energia e arranjar um ambiente positivo, de bom ânimo, para ajudar aí os familiares, e principalmente a mamãe. Esse é o caminho. Não tem outra saída. E colocar tudo que você puder em matéria de energia positiva para ajudar. Né? O que você acha? Você quer falar? Porque sempre é autossuperação. Eu, quando minha avó dessomou, né, eu estava junto, quer dizer, uma semana antes eu estava junto dela, né, e foi nítido o processo de assistência, né, ela já estava de cama, não tinha lucidez, e eu estava próximo a ela e percebi toda a equipe extrafísica, né, o processo energético para fazer o desacoplamento, né, o processo de energia. Aí tinha pessoas da família que energeticamente estavam segurando a minha avó, né, e ela já estava realmente sem lucidez, já nos finais. Então, teve todo o processo de assistência, né, e ela, depois de alguns dias que eu tive com ela, ela dessomou, né, ela conseguiu passar pela dessoma, né. Mas, acho que a questão que vai ajudar muito é ficar com ela, trabalhar com energia, né, projeção consciente, né. Quem é que está com o microfone agora? O seu tema ele tem tudo a ver com o processo de consciência terapia. Qual que é a sua opinião em relação às questões da autoconsciência terapia prioritária? Você acha que no nosso nível ela é indispensável? Assim? Você acha que ela, ou é possível, por exemplo, a pessoa evoluir do ponto onde a gente está, tendo pouco conhecimento, ou necessariamente você acha que... É fundamental você se conhecer, né? Você entrar em todo o processo de autoconsciência terapia, né? Do autoconhecimento, primeiro autoinvestigação, né? Você se investigar, partir para o autoconhecimento, depois partir para os outros processos da autoconsciência terapia, do autoenfrentamento e a autossuperação, né? Autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Acho que é essencial para todo mundo superar e evoluir né? E que dicas que você dá para a pessoa que não tem noção desses 4 pontos da consciência terapia, para começar a entrar nisso? E muita gente tem mitos, né? Tem dificuldade, pessoa... acha que consciência terapia é coisa para quem tem problemas, né? E acaba meio que passando longe, ou deixando isso como se fosse um último recurso a ser utilizado. E quando vai utilizar é porque a água já, né, já subiu. A pessoa pode chegar lucidamente, né, em busca de melhorar, de evoluir, né, ou pode chegar através da crise. Né, quando a pessoa entra em crise, não está conseguindo sair da crise, né, se superar, aí sim ela que vai procurar uma ajuda, né, especializada. Então são essas duas opções. Né, ou você vai lucidamente procurando, reconhece que tem algo a superar, né, algo a melhorar, vai atrás da consciência terapia, ou a pessoa vai através da crise, né? Quando ela está em crise já, e vai... O ideal seria ir sem precisar, né? Entre aspas, né? Você ia fazer a evolução sem sofrimento, né? Exatamente. Sem crise, as crises evolutivas positivas, né? André, na sua opinião, a interassistência ela pode ser um acelerador dessa autossuperação, mesmo sem a autoconsciência terapia, às vezes até sem conhecer a conscienciologia, nada disso? Sim, a interassistência é fundamental, né? Porque você vai sair de você mesmo, do próprio ego, do sofrimento pessoal, né? Das crises pessoais, para
ajudar outra pessoa, né? Então você esquece um pouco o umbigão para poder ajudar a outra consciência, né? Então, não precisa de uma crise, ou não precisa usar esses instrumentos, mas se a pessoa tiver esse vínculo interassistencial, ela vai entrar num processo de autossuperação também, é a sua opinião? Também, né? Se a pessoa pensa em assistir os outros, é ideal que ela procure melhorar, né, as suas condições pessoais para poder fazer uma assistência mais qualificada. Tem aí também a conscienciometria, né, que vai ajudar a pessoa a identificar os trafares, né, os traços fardos, os trafaus, né, que são os traços faltantes, e os trafores, né, para poder aprofundar a autopesquisa, né, e identificar até algum ponto que precise da autoconsciencioterapia, né. Então, nós temos a conscienciometria e a autoconsciencioterapia para ajudar. E a interassistência está, né, nesses todos os processos aí de melhora pessoal, né? Permeia tudo, né? André, aqui no B. Aqui, ó. Na página 18, elencologia, é o último item, né? A pessoa competente. O que você quis relacionar aqui com o verbete? A pessoa competente, né? Então, a pessoa que vai superar seus megatrafares, ela tende a ser uma pessoa competente, né? Então, a pessoa que supera o megatrafar, ela vai tender a ser competente em tudo que faz, né? Porque ela vai adquirir a competência, é isso? Adquirir a competência. Ou ela tem que ser competente para superar isso? Ela vai, na medida que ela vai superando o seu megatrafar, ela vai ser competente, né? E se ela é competente, ela vai superar seu megatrafar com mais facilidade, né? Mão dupla aí, né? André, aqui no B também, na página 17, na fatologia, você coloca ali o discernimento necessário à autossuperação. Como é que se dá esse discernimento? Uma dica sua para chegar a esse discernimento? Tem o conscienciograma, né? A conscienciometria vai ajudar bastante na identificação, né, no seu megatrafar, né? Então, a boa opção é você partir para a autoconscienciometria, conscienciograma, para você discernir realmente qual é o seu megatrafar ali prioritário a ser superado, né? A conscienciometria ajuda muito aí. Porque, às vezes, vamos dizer, a megatrafar da pessoa, que a pessoa pensa ser o megatrafar é só a manifestação da consciência, mas tem traços conscienciais atrás dessa manifestação que precisa ser identificados. Por exemplo, no meu caso, da questão da autoexposição, da comunicação, que eu tinha muita dificuldade, tem outros traços relacionados a isso, como a questão da auto- e heterocrítica, né? A questão da cardiosacralidade, que estão por trás da dificuldade da autoexposição, de falar em público, de se expor, né? Então, esse é o discernimento que você precisa ter para poder realmente superar as suas dificuldades pessoais, né? Então, o discernimento é a identificação do Isso, megatrafar. identificar e saber qual é a postura mais correta para superar ali aquela sua dificuldade, né? Ok, obrigado. Você, André, no seu estilo, você tem tendência positiva de fazer dípticos das coisas que são iguais. Então, eu vou provar isso. Na fatologia, você escreve assim: a autoconscienciometria, ponto e vírgula, a autoconsciencioterapia. Agora, depois, na tecnologia, você põe a técnica da Invex, ponto e vírgula, a técnica da Resex. Depois, na holotecologia, você encerra a enumeração colocando a traforoteca, ponto e vírgula, e a trafaroteca, ponto e vírgula. Depois, a traforoteca. Isso é o díptico que a gente coloca das coisas. Você fez 3 dos mais sérios que nós temos dentro da conscienciologia. Eu não sei se você tem ideia disso. Você fez pelo bistunto. Cheirou. É o faro. Você está entendendo? Entendi. É interessante aí o caso. Estou falando para te ajudar. É bom você olhar isso, que é o processo. Isso aí é dentro da numerologia. É em numerologia do conteúdo.
Agora, a forma reflete isso. É muito interessante. Nós temos um verbete sobre díptico, não temos? Pois é. É bom examinar. Oi, posso perguntar? Eu não sei o teu nome? Sim. André. André? Aonde? Sim. Aqui atrás, bem atrás de ti. Aqui. Está nem em cima. Olha lá, ó. Olha lá. Pode falar. Muito bem, uma pergunta, tá? Tipologia, número 14, traumas. A substituição da autoestigmatização pelo autodesafio. Tu podes falar um pouquinho e dar exemplos? Sim, a questão da autoestigmatização, né? Aquela pessoa que tem um autoestigma, né? Eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir enfrentar a situação, não vou me superar, né? Então, isso é um estigma que aquela pessoa cria para ela mesma, né? Então, ela tem que sair desse trauma aí, desse autoestigma e partir para o autodesafio, né? E superar a situação. Em vez de estar se vitimizando, né? Está procurando se superar. Né? Então, tem que substituir a autoestigmatização pelo autodesafio evolutivo, né? Sadio, cosmoético. Você chegou a pesquisar se todo mega trafar teria embutido algum tipo de medo? No seu caso, tinha medo? O que trauma? Se eu procurei pesquisar... se você chegou a pesquisar se no mega trafar tem embutido um medo, um trauma, ou não, uma deficiência? O que você acha que mais predomina? Assim? O medo é uma manifestação, né, do mega trafar. Então, o que eu procurei pesquisar no caso aí, da minha manifestação, né, porque eu tenho processos de outras vidas, né, atrás da dificuldade de expor, de falar, tem processo ligado ao belicismo, né, então, e isso tem repercussão até hoje, né, no dia a dia. Então, sempre tem alguma coisa atrás aí Mas você perguntou assim, o quê? O mega trafar teria relação propriamente com medo? Com medo, né? Ou se você acha que é mais uma deficiência? O medo... No caso, o medo é uma manifestação da consciência, por exemplo, ela expor, né, algo que ela manifesta para outras pessoas, né? Então, primeiro ela tem que reconhecer aquilo para ela mesma, né? A dificuldade dela, saber que ela tem aquela dificuldade e não ter medo de expor para as outras pessoas, né? Então, seria mais ou menos isso. Então, expor aquela situação para os outros, para a pessoa é ameaçador. Então, aquilo ali provoca um medo na pessoa, né? Então, não sei se foi isso que você perguntou. Entendi. Obrigada. Aqui no B de novo, com respeito à exemplologia da página 19, você coloca a mini autossuperação, o trafar psicossomático e a máxima mental somático. Então, você acha que necessariamente o mega trafar pior vai ser sempre o mental somático, ou isso pode variar de pessoa a pessoa? Não, eu coloquei como max autossuperação o mental somático em nível de importância assim, para a evolução da pessoa, né? Então, se a pessoa consegue superar o trafar mental somático e publicar uma mega GESCOM, né? Então, isso aí, o fator relacionado à evolução para ela seria mais dinamizador, né? Nesse sentido. Né? Então, você acha que o gargalo mais difícil para a pessoa vai ser sempre um mega trafar mental somático e não um mega trafar psicossomático? Não sei dizer o mais difícil, né? Mas no caso aí de mais importância, né? Seria isso. Isso aí é difícil. Quase sempre tem razão mesmo. Porque
o problema todo é o seguinte, você pode superar um processo emocional, mas se não há uma cognição de alto nível com profundidade, como é que fica? Então a holoteca é terrível. Agora eu digo para você, a holoteca, ela vem por cima da consciência terapia. O que você acha? Porque na consciência terapia existe a farmacopeia, a farmacologia. Mas a farmacologia maior é a holoteca. O que você acha? Você está entendendo, né? Sim, então. Só para clarear mais o assunto. Pílula de cognição. Conhecimento, né? A expansão da consciência, a produção mental somática da consciência. Né? Sobre esse aspecto, tem toda a... Só o entendimento que ela vai ter de si mesma, dos processos emocionais, isso já superou o psicossoma. Né? Então, inclusive a autossuperação emocional do psicossoma, ela parte do mental soma. Né? Então, a autossuperação ela tem que vir, ela parte do mental soma. Então, está em índice de prioridade e importância, a autossuperação através do mental soma, ela é maior do que a emocional. Né? Inclusive, parte da vontade. Né? A vontade é o processo do mental soma, né? Do discernimento. Então, se não tem vontade e discernimento, a pessoa não consegue superar os seus trafares emocionais. Né? Comentar na tipologia, o 7 e 8. 7 e 8. Questão da fobia, até você trabalha com isso, né? Isso. E depois o 8 também. Você podia comentar? Então, a fobia, né, já é um medo exagerado, né, de alguma situação. Né? Então, a pessoa tem que enfrentar aquele medo de alguma forma. Né? Tem que enfrentar, senão ela vai passar o resto da vida com fobia. Então, ela tem que ter uma atitude positiva, uma atitude mental de querer enfrentar aquela situação. Né? E para isso ela pode também ter ajuda, né, de um profissional, da conscienciometria, da consciencioterapia. Então, a pessoa que supera o medo é aquela que decide superar o medo. Né? Se ela não decidir mental, somaticamente, né, pelo mental soma, ela dificilmente ela vai enfrentar a situação. Né? Então, aí depois parte para o domínio emocional, a maturidade, o domínio das emoções. Então, quem supera com mais facilidade o medo dirigindo, no caso que eu trabalho com as pessoas, é quem decidiu pegar e dirigir, superar, né? E procurar ajuda também quando necessário. Né? E outro é trassédio, a questão da substituição da subjugação pela autoliderança. Né? Então, a pessoa que está assediada, ela está subjugada, né, por outra consciência. Né? Ela está sob o subjugo, sobre a vontade de outra consciência, seja intrafísica ou extrafísica. Né? Então, ela tem que exercer a autoliderança, né? Imprimir sua vontade para tomar suas próprias decisões, né? Para tomar a liderança da sua vida pessoal, das suas atitudes. Então, ela tem que sair do subjugo, né, de outras consciências para melhorar o seu processo de autoliderança. Sempre a decisão. Sempre a decisão, né? A vontade, né? Mental André, somático. aqui. Sim. Página 17, fatologia. Comenta, dando exemplo, aí a remoção do nó górdio. A remoção do nó górdio. Então, é de onde veio essa história do nó górdio, né? Então, o Górdio, esse Górdio, ele era um rei da Ásia Menor, né? E ele chegou ao poder através de uma profecia, né? O rei anterior a ele não deixou herdeiros. Então, perguntaram ao oráculo quem é que ia assumir o trono. Né? Então, o oráculo falou que quem ia assumir o trono era quem chegasse na cidade numa carroça de madeira. Então, o Górdio chegou na cidade numa carroça de madeira e assumiu o trono lá da Ásia Menor. Né? E, quando ele morreu, não deixou também novamente herdeiros. Né? Ele não deixou herdeiros. E foram perguntar novamente, assim, mas antes de morrer, ele pegou a carroça e amarrou a carroça no templo lá, com um nó impossível de desamarrar. Né?
Então esse nó era impossível desamarrar. E morreu, com a carroça amarrada lá no nó gordo, né? Aí foram perguntar novamente a Oráculo, quem é que ia governar a Ásia Menor, né? A Oráculo falou que quem desatasse o nó ia governar a Ásia Menor, né? Então passaram 500 anos sem ninguém desatar o nó. Aí quando o Alexandre o Grande, né, chegou na Ásia Menor, né, aí ele foi lá, soube da história, e foi visitar lá o nó, né, ver o nó. E passou analisando o nó, pensando como desatar, e de repente ele pegou a espada e cortou o nó, né? Então, poucos dias depois ele governava a Ásia Menor. Então, você, bem prático, né? Ou você passa, né? Você passa 500 anos tentando superar o seu mega trafal, ou você pega e corta cirurgicamente, né? Então tem que ser cirúrgico. Obrigada. Então tem vários idiomas, André, ela é usada em vários idiomas. Eu queria te perguntar, André, a respeito do medo, que você estava falando da fobia. Então, na sua percepção, o medo, ele faz a pessoa fugir do problema. E é uma questão de prosêmica. Quanto mais chega perto, mais diminui. E a pessoa foge, quanto mais ela foge, mais aumenta, né? Isso. Quer dizer, a distancêmica piora o medo. Então a pessoa vai enfrentar o medo. A primeira vez que ela enfrenta a situação que causa medo, ela vai sentir medo, né? Vai tremer, vai ter dor de barriga, vai ter tremedeira, suadeira. A segunda vez que ela vai enfrentar, não vai ser tão difícil, né? Já não vai ser tão difícil, né? Ela superou. A próxima vez, nem tanto. Até que o medo vai embora, né? Então, a pessoa se colocar na situação, né? Até superar totalmente o medo, né? Então, tem que começar a se aproximar, encontrar situações, né? Que ela se depare com o próprio medo, né? Com o autoenfrentamento. Fisiológica, por isso que os animais têm um negócio de luta e foge e tal. E a pessoa que tem o medo, ela não consegue separar isso, ela pensa que é ela que está reagindo assim. E é uma reação instintiva. Se ela consegue separar uma coisa da outra, ela consegue fazer o autodiscernimento, entender que estava exagerando uma coisa que não precisava. De novo aqui no ar. Pode falar. Não é uma pergunta, é uma sugestão. Olha só, na página 19, de novo. Certo. Na tipologia, você terminou o caput aqui, exigindo autossuperações prioritárias, né? Eu não pode repetir? Não, tipologia, sobre a ótica da consciência, metrologia, por exemplo, na ordem alfabética, 15 tipos de barreiras, sim, exigindo autossuperações prioritárias. Certo. Tá, no item 10, certo, você termina na ação produtiva. Eu estou sugerindo para você que você termine esse caput aí, essa entrada em ações produtivas. Porque aí você vai colocar a ação produtiva nos 15 itens. Sugestão. O que é que você acha? Tem lógica? Substituição da depressão pelo gol. Porque você botou só no item 10. Mas talvez essas barreiras evolutivas sejam interessantes, quer dizer, você autossuperar fazendo prioridade em ações produtivas. Tem lógica? O que você acha? É só uma sugestão. Pensa aí. Eu já anotei aqui, se você quiser a gente põe. Tá, ok. Certo? Mas aí ele ainda está pensando. No B aqui, no B. Estou vendo. Eu não sei se já perguntaram, na página 17, atributologia, predomínio das faculdades mentais, isso, notadamente do autodiscernimento quanto à volicionina evolutiva. Poderia dar exemplo? Voliciologia. Então, a superação do megatrafar, né, ela parte da vontade pessoal, né, do discernimento, do mental soma, né, e da vontade pessoal. Então, primeiro você tem que discernir que aquele trafar ele não é o melhor para a sua evolução. Né? Então, parte do discernimento. E depois você tem que empregar a força da sua vontade para superar aquela dificuldade. Né?
Ficou claro? André. Ok. André, aqui no B. Pode falar. Alô? Ok. Está funcionando. Aqui na antagonismologia, Em qual? página 18, terceira linha, antagonismologia. O antagonismo reciclante evolutivo, ignorante feliz. Uhum. Você poderia dar uma aprofundada e dizer até que ponto tem felicidade na ignorância? Como é Sim. que você entende isso aí? Tem gente que é ignorante e é muito feliz. Né? Ela está no mundinho dela, né? Na vida dela, está bem com todo mundo, bem com a vida, mas ela não está melhorando, ela não está evoluindo, porque está sempre fazendo as mesmas coisas e repetindo coisas de outras vidas e muitas vidas. Então, ela não quer expandir o seu universo para a evolução consciencial, né? Então, mas ela está feliz com aquilo, né? No mundinho dela, na vida dela, né? Mas isso não quer dizer que o reciclante que está fazendo a recim seja triste, né? Não, Não é? de jeito nenhum. Ah, Porque às vezes o reciclante ele passa por crises evolutivas, né? Então, por situações mais abrangentes, né? De reflexão, de autoenfrentamento, né? Passa por situações, por crises evolutivas, né? E nesse sentido, né? E ele pode passar por esse processo também de forma agradável, né? Ele vai ser feliz também, né? As primenés, né? Se prendem. Em nosso padrão evolutivo, não é mais compreensível vivenciar primeiramente o processo da consciência-terapia para posteriormente, no dia a dia, experienciar a autoconsciência-terapia? Pergunto isso, pois a vivência da consciência-terapia com o outro desenvolve principalmente o aprendizado da autoanálise, autoenfrentamento, autodiscernimento e, portanto, gera ferramentas para a autoconsciência-terapia posterior de forma sadia e comparada. Concorda ou não? A consciencioterapia, né, com outro, às vezes a outra pessoa vai ajudar a pôr o dedo ali onde você não quer pôr, né? Então, vai dar uma dinamizada, uma ajuda grande na sua autoconsciencioterapia, né? Você poderia falar um pouco sobre o exercício taoísta muito semelhante ao EV, chamado órbita microcósmica. Eles têm falado muito disso aqui. E também sobre o ara, um ponto localizado cerca de 6 dedos abaixo do umbigo, que tem como função o armazenamento de energia, tendo relação direta com o ectoplasma. Olha, eu não acho que isso aí tenha tanta importância em nada. E outra coisa, o que tem mais aí perto desse local que eles falam do ara é o umbilical chakra, que uma boa parte do povo tem isso bloqueado. Então não adianta nada. Agora, bloqueio de energia, armazenamento, depende. Porque a pessoa, por exemplo, se ela é muito emocional, o chakra cardíaco dela domina o resto. E por aí vai. Então isso aí é coisa muito secundária. Eu não vejo tanto valor nessa história, não. Agora, o que eu vejo é o seguinte, é ver, a pessoa começa a desenvolver e ela vai ver o resultado imediatamente consigo mesmo. O processo todo é trabalhar com isso, que vale a pena. Aí não tem nenhum envolvimento da história, é só a pessoa com as energias dela. Ela acaba desatando todo o encobrimento, o enigma, os mistérios que tem nesse processo de energia. Oi, eu aqui no B, aqui em cima. Na fatologia, penúltima linha, o egocídio. Você poderia falar um pouco mais sobre essa relação do egocídio e da autossuperação? Como que você enxergou isso? Sim. Então, o egocídio, a morte do próprio ego, né? Então, você tem uma ideia de quem você tem uma construção da sua imagem pessoal, né? Muitas vezes essa imagem pessoal ela é distorcida, deturpada, né? Então, quando você vai mexer com o seu mega trafar, né, às vezes a sua autoimagem ali, ela encobre, né, o seu mega trafar, certo? Então, você tem que desfazer essa autoimagem, né? Ou seja, aquele ego que você tinha antes, né, ele não vai ser mais o mesmo, né? Então, para você poder enxergar, ver
seu megatrafar e enfrentar aquela situação, né? Então você vai mudar de ego praticamente, né? Vai morrer um ego para surgir outro, né? Então, para você poder se enxergar realmente sua dificuldade para poder superar aquela dificuldade, né? Então, o egocídio parte daí, né? Então, sempre na autossuperação existe um egocídio, né? Sempre... Um egocídio, né? Porque você vai mexer na sua intraconsciencialidade, né? Na organização do seu ego, né? Então, você está mexendo na organização do seu ego, na forma de você se ver, né? E se manifestar. Então, você, superando o megatrafar, você vai passar a se manifestar de outra forma, né? Assumindo outro ego, outra forma de interagir com as pessoas, né? De se pôr para a realidade, né? Para as suas atividades. Então, vai proporcionar aí um egocídio, né? Obrigada. André, seguinte, se você, por hipótese, está fazendo a técnica de um ano de vida, o que você empregaria assim como importante nessa autossuperação para essa técnica aí? Porque existe a técnica de mais um ano aqui, né? O que seria importante nessa técnica? Não, o que você faria se você estivesse fazendo essa técnica para se autossuperar? Que dica você faria? O que você faria para potencializar a autossuperação aí? O Marlon pode contribuir aqui. A assessoria aqui da minha madrinha aqui. Então, eu posso contribuir, sim. Eu faço essa técnica há 8 anos, Arlindo, mas é 8 anos com diário. Então, não é 8 anos assim, eu estou fazendo a técnica de mais um ano de vida. Não, tem registro do dia a dia. Alguns itens que eu escolhi para falar todo dia. Então, isso, quando chega no final do ano, que você imprime aquele material, você começa a sublinhar tudo que interessa, ano a ano. Você tem um extrato seu que é super espontâneo, porque você conta o que aconteceu naquele dia, não dá nem para você lembrar depois. Quando você chega no final do ano e imprime aquele material e faz a busca, você dá o find seu, daquilo que você está querendo estudar, a seu respeito. Está tudo lá e foi você mesmo que escreveu. Não precisa ninguém falar. Então, no final de 7 para 8 anos, que esse ano é o 8º. Então, você vai ficar com uma década de informação a seu respeito que praticamente ninguém vai conseguir ter nos seus amparadores. E eles mesmos começam a ver a sua organização dos dados e eles começam a inspirar aquilo que você precisa saber a seu respeito. Está tudo lá, você mesmo que colocou. Então, não tem muito o que fugir. É a autoconsciencioterapia aplicada. Então, a técnica de mais um ano de vida ela é um instrumento valiosíssimo, mas desde que tenha registro. Eu tenho a impressão que ela, por si só, ela já é de autossuperação, né? Ela é porque você dá um prazo para você mesmo, se não estiver brincando, né? E também não precisa preocupar que não dê soma. Você vê o meu caso, eu estou vivinha, tenho 8 anos. E tudo que acontece, eu não dessomo. Então, veja, você hoje tem que garantir que não dê soma. Estou na garantia ainda, Val. Agora, outra coisa. E não estou fora da área de isso aí habilitação. acaba com a vergonha na cara da pessoa, que o negócio. É verdade. Começa a aparecer a vergonha na cara. E não faz a técnica porque fica com medo de não dar conta, de parar e tal. Se a pessoa já tiver uma visão de longo prazo da técnica de mais um ano de vida, ela vai ter um material, ela não precisa publicar. A ideia não é essa. Tem nada para publicar. Mas para ela tem um registro que é imbatível. Você sabe que psicologicamente a pessoa que faz a técnica de mais um ano de vida, de qualquer maneira ela está trabalhando psicologicamente para aumentar a vida dela. Pelo seguinte, está provado que quando a pessoa, por exemplo, ela tem todos os desgastes do corpo, ninguém sabe porque que ela ainda está viva, já devia de morrer. Mas ela fala assim, eu só vou morrer quando o meu neto fizer aniversário. Depois do aniversário do meu neto eu morro. Então, veja, isso aí segura pela cabeça o processo da vitalidade do corpo. Essas coisas hoje eles admitem. Tem muito caso igual esse, eu mesmo já vi caso assim. E outra coisa, a pessoa espera. No dia do aniversário, ela comemora aquilo tudo. No outro dia, eles vão lá, está morta. Então, obrigado aí.
Obrigado. Aqui, em tecnologia, eu queria sugerir aqui mais uma técnica, né? Depois para colocar aqui a técnica de apresentar mais um verbete na tertúlia, né? Então, colocar a roda. Não, e outra coisa, a técnica de redigir a sua mega GESCOM escrita, ou seja, o seu livro. Eu espero que depois desse verbete venha o livro. Estamos esperando o livro. Eu estou aqui para apresentar o livro. Uma coisa é certa, todos os nossos verbetógrafos já estão preparados para escrever a mega GESCOM. O problema é arregaçar as mangas só. Mas que a turma está, pelas defesas que se tem aqui, André, em 4 páginas, liquida, está passando a perna em vocês todos aí, uma opção de coisa. Isso que eu estou vendo dele aqui, os processos dos dípticos, o processo da evolução que ele viu. Estou vendo detalhes que ninguém viu, que ninguém aí. Isso dentro dos meus estudos da verbetografia, entende? Isso aí é impressionante. E outra coisa, esse cara é calado, né? Ele quase não fala, né? Precisa de arranjar mais verbete, você vir aqui e começar a falar. Isso é importante. Hoje você já mostrou que você... Ninguém sabia que você tinha laringochakra. Conhecer hoje. Vocês já viram como é que ele é calado? Agora não. Hoje ele está desembaraçado, falando, etc. Tal, alto nível. Vamos ver o segundo verbete. Valdo, para mega GESCOM tem que arregaçar as mangas e ir para a holoteca. Isso aí. Seria bom viver na holoteca uma temporada. Pede para a Miriam. Um apartamento técnico lá dentro, para ver. Não pode fazer igual aquele meu amigo que era doido lá em Minas. A cama dele era em cima de livro. A mesa de almoçar era feita também com livros. Tudo na casa dele, os móveis, tudo era na base de livro. E outra coisa, tinha até livros bons. Eu falava com ele, você vai deixar cair o café em cima desse livro aí, uma Bíblia, uma enciclopédia dessa, é uma pena, cuidado. Mas ele colocava uma toalha de mesa em cima e pronto, você ia olhar, era livro todo lado. Ele falou assim, Valdo, é o jeito que eu tenho, porque a casa está cheia, não tem espaço mais, o jeito é fazer. Agora veja, móveis, livros, móveis. Ele tinha isso mesmo. A maioria das coisas dele lá, tudo era na base de livro. Tem de tudo, né, nessa questão. Gente, quem é que está com o microfone agora? Aqui em cima, no A, do lado direito dele. André, eu queria entender melhor se toda superação prioritária está relacionada com o mega trafar. Porque, assim, na vida, a gente precisa superar várias coisas, várias crises de crescimento. Então, eu queria saber se todas estão relacionadas com o mega trafar. Não, eu coloquei o mega trafar porque é autossuperterapia, né? A redução das autopatologias, né? Mas você pode ter uma autossuperação para conseguir um trafal, né? Um traço faltante, né? Então, tem aquele traço faltante, então você tem que ter autossuperação para conseguir alcançar aquele traço. Porque você colocou na definologia mega trafar, aí eu fiquei em dúvida. O mega aí é já para ir meter o dedo na ferida mesmo, né? No prioritário, né? Porque você superando seu mega trafar, você vai proporcionar, vai dinamizar mais sua autoevolução. Vai até facilitar desenvolver trafals, né? Desenvolver outras habilidades. Minha dúvida é mais em relação ao prioritário, que às vezes aparece uma situação que é prioritária ali, uma superação. Isso, no momento evolutivo. Então, você está em um momento evolutivo e às vezes você está tendo dificuldade em desenvolver alguma atividade ou fazer alguma coisa e você vai identificar qual é o seu mega trafar prioritário, o seu mega trafar que está dificultando você desenvolver suas atividades, né? Então, aquilo ali que vai ser o prioritário, né? Então, se você está no processo evolutivo, está na sua ProEx e está com dificuldade de fazer alguma coisa, então tem um mega trafar aí, um mega trafar que está dificultando o seu desempenho, né? Então, a prioridade é essa, para você superar aquele mega trafar, né? Então, esse mega trafar seria assim,
relacionado àquela situação, aquele momento evolutivo. Aquele momento evolutivo. Né? Ok, obrigada. André, que letra? Aqui no B. Aqui. Está muito aqui. Sim. Estou vendo. Na página 19, exemplologia, a publicação da Mega GESCOM com a superação do Mega Trafar mental somático. Sim. Poderia expandir aí para a gente, aí, por favor? Então, para desenvolver a Mega GESCOM, né, você vai trabalhar com, principalmente, mental soma, né? Então, você tem que identificar qual é o seu Mega Trafar mental somático para poder superar ele, né? Pode ser, um exemplo, uma preguiça mental, né? Eu acho que é um exemplo bem amplo aí, que atinge várias pessoas, né? Que é a preguiça mental. Então, tem que procurar superar aquela preguiça ali, aquele trafar mental somático para publicar a Mega GESCOM, né? Seria isso? Disposição, né? Por exemplo, uma indisposição. Uma indisposição. Sim. Sobre um assunto. Uma disposição, né? Uma preguiça mental, a cognição da pessoa, conhecimento, intelectualidade, são questões ligadas ao mental soma, né? Então, cabe a pessoa que quer publicar a Mega GESCOM, ela tem que procurar superar os trafares, né, relacionados ao mental soma. Né? Seria isso? Ok. André, aqui no D. Do seu lado. Eu queria até voltar no comentário que a Malu estava falando da autossuperação do medo, né? Uhum. E que você comentou que um dia você vai se expor, no outro dia você vai ter menos medo e tudo. E assim, queria ver com você qual que é a sua opinião com relação à autossuperação estanque ou uma autossuperação de processo continuado. Porque eu vejo que assim, muitas vezes se tem uma consciência equivocada de que você superou, pronto, está superado, você não precisa de mais mexer naquilo. Né? E na verdade, todo dia aquele processo volta. Você pode até ter um pouco menos de medo, mas o medo ele continua ali, é um processo... É um processo contínuo, né? Vai chegar uma hora que você não vai sentir mais aquele medo, aquela ansiedade, né? Porque realmente aí você já dominou a situação, né? Já cortou a patologia pela raiz, né? Mesmo pelo processo contínuo, né? E aí, nesse contexto, entraria, por exemplo, a persistência em patologia? A persistência, né? A pessoa tem que ser persistente, ela não pode desistir na primeira dificuldade, né? No primeiro fracasso, vamos dizer assim. Pela primeira frustração. Então, ela tem que ter uma persistência contínua, né? Tem que ser obstinado na superação do Mega Trafar, né? Tem que ter uma obstinação pós-moética aí para superar as próprias dificuldades, né? Ok. E com relação também à questão do Mega Trafar e do Mega Trafal. Até como você falou ali, né? A superação do Mega Trafar naquele seu momento evolutivo. Você acha que o Mega Trafal, quer dizer, um Trafal, ele está calçado no Mega Trafar? Ou não é relacionado diretamente? O Trafal é que falta, né? Exato. Mas ele falta então, em função de quê? Você acha que tem essa relação direta ou não? Não, pode, por exemplo, um Mega Trafar pode dificultar o desenvolvimento daquilo que está faltando, né? Mas pode ser por falta de experiência também, falta de conhecimento, falta de cognição, né? Pode ser por falta de experiência ou de conhecimento, sim. O Mega Trafal. André? Aqui no B, na página 18, detalhismo, interaciologia. A interação consciencioterapeuta evoluciente, a interação conscienciometra e autopesquisador. Você poderia citar para mim um exemplo, por favor? Um exemplo? O exemplo da interação, você já participou de algum processo de conscienciometria ou de consciencioterapia? Não. Então, por exemplo, na autoconscienciometria, né, você vai ter o professor docente, né, o conscienciômetro, que vai estar facilitando o processo de autoconhecimento do autoavaliador, né? Então, o professor ele vai estar ali facilitando o processo de autoconhecimento da outra pessoa.
E o consciencioterapeuta, ele vai estar facilitando a remissão da patologia, a superação do evoluciente. Né? Então, o processo de interação, de confiança, onde um vai estar facilitando o desenvolvimento do outro. Né? Vai estar mostrando o que o outro não está vendo, vai estar explicando o que a outra pessoa não conseguiu ver, enxergar, né? Vai estar colocando o dedo na ferida, certo? Vai estar trazendo as situações que a própria pessoa não consegue ver, enxergar e nem consegue superar sozinha, certo? Então esse é o processo, esse é o papel do consciencioterapeuta e do conscienciômetra, né? Ajudar no autoconhecimento e na autossuperação do outro, né? O processo de assistência assistencial. Ok? Ok, grato, obrigado. André. Qual o cuidado que se deve ter para que um autoexame conscienciométrico não se torne narcisismo religioso? Bom, o autoexame conscienciométrico ele é racional, né, pelo mental soma. Tem que ter discernimento na situação. Né? Então, o discernimento da pessoa, certo? Isso já é suficiente para não tornar o processo religioso. Então, professor André, na Definologia, página 17, segunda linha, você fala sobre o megatrafar estagnador da autoevolução. Em que momento você descobriu esse megatrafar? Que megatrafar usou para sobrepujá-lo? Que dicas você dá para a superação do megatrafar estagnador? Bom, eu descobri, primeiro do processo de autopesquisa, né? Autopesquisa, autoconscienciometria, no processo de quando eu decidi ser professor, né, de conscienciologia, e quando aprofundei na minha autoconscienciometria, né? E o trafor que eu utilizei foi questão da persistência, né, da persistência, da vontade de não desistir, de enfrentar a situação, né? E qual foi a outra pergunta? Teve 3 perguntas, né, professor? Não, o que ele quer saber é sobre o megatrafar estagnador mesmo. Tudo mais diz respeito a isso. Até no fim ele fala, que dicas você dá para a superação do megatrafar estagnador? A dica que eu dou é autoenfrentamento. Né? A pessoa se autoenfrentar. Né? Primeira coisa é localizar identificar o que é. Segunda, enfrentar a situação. cortar o mal pela raiz. Agora aqui. Na parafatologia, página 17, segunda linha, a autossuperação do restringimento intrafísico tem relação com a busca da consciência pensionizar ao modo de consciex? Sim, sim, porque... É uma técnica com a outra. Uma técnica, o restringimento intrafísico. Uma com a outra, né? Sim. Poderia explicar, na sindromologia, página 18, primeira linha, a erradicação da síndrome da despriorização existencial? Então, é colocar prioridade evolutiva em tudo, né? Então, se você não tem prioridade, né, você está na síndrome da despriorização existencial. Então, você tem que começar a pôr suas prioridades evolutivas, pensar na evolução, na melhoria pessoal e na assistência às outras consciências, né? Então, é você melhorar como consciência e ajudar as outras consciências a melhorarem, né? É a priorização evolutiva, né? E na tipologia, página 19, quarto item, a deficiência física, poderia comentar? Então, a gente já falou um pouco aqui do deficiente, né? Deficiente físico, que muitos deles, eles não colocam a deficiência física como desculpa. Eles procuram superar aquela dificuldade, né? Eles encontram força dentro deles mesmos para superar a dificuldade física, né? Então, torna aquela deficiência em força realizadora, né? Em realizar atividades profissionais e assistenciais, né? E dá exemplo para todo mundo. Então, enquanto muita gente reclama, sei lá, que é feio, não gosta do seu soma, tem pessoas com deficiência físicas, né, que realiza atividades profissionais e evolutivas, né?
De que maneira a conscienciologia entende o processo de eutanásia? No caso de eutanásia do animal doméstico, cuja saúde está debilitada e não há chance de melhora, seria cosmoético optar pela eutanásia para evitar prolongar seu sofrimento? Olha, eu aqui vou dar a minha opinião pessoal. Há casos de eutanásia que eu sou só totalmente favorável. E há casos de animal doméstico também, sim. Inclusive, eu já tive um caso desse que não tinha saída. Foi um cachorrinho que todo mundo gostava demais dele, inclusive a gente. E não se sabe o que aconteceu quando chegaram lá. Ele caiu e quebrou a mandíbula, mas dentro de uma condição que não tinha mais saída. E aquilo é uma dor terrível. Como é que ele ia comer, a situação toda? A gente reuniu todo mundo que tinha relação com o cachorro. A opinião foi unânime, não, o jeito é sacrificar. Estou mostrando como é que são essas coisas. Às vezes não tem saída, tem certos casos de eutanásia que às vezes vale a pena. Por exemplo, uma criança que nasce com anencefalia. Isso aí é besteira até discutir isso. Se não tem cérebro, então como é que é? Vai deixar aquilo funcionar? Isso é uma coisa errada. Agora aqui, outra aqui. Faço TENEPS há 3 anos e nunca senti nada de especial durante a tarefa, a não ser raras vezes. Inicialmente consegui me manter acordada durante esse período, mas depois isso se tornou uma sessão de sono. É só deitar e movimentar energias que durmo imediatamente. Tenho pouca energia, estou sempre doente, estressadíssima. Tenho 67 anos. Acho que devo parar com esse compromisso que me sacrifica muito e não está aparentemente me levando a nada, nem beneficiando ninguém. Qual a sua opinião? Devo ainda dizer que mudei horário várias vezes sem sucesso. Pretendo ir à Foz em breve. Você vem aqui que eu quero ver você. Vamos dar um jeito em você. Eu acho, você está com 67 anos, para mim você é moça. Eu estou chegando aos 80, todo mundo está vivendo com 100 anos, você ainda tem um terço de vida pela frente. Agora, estressadíssima, com 67 anos. Eu quero ver você, porque esse estressamento, qual a causa disso, que é esquisitinho. Vamos ver qual o problema, mas isso é preciso falar da boca para o ouvido. A gente tem que vir. Se você vem aqui, olha, está marcado aqui o ringue, né, da grande luta quando você chegar comigo. Nós dois vamos conversar umas coisas da boca para o ouvido. E vamos ver o que dá. Vamos ver isso mais cedo. Sabe, o nome dela é Macedo. Aqui no ar. Estou brincando com ela, mas vou falar sério a hora que ela chegar aqui. Se precisar, a primeira coisa, eu quero fazer um arco voltaico nela e ver o que se passa. Para mim, eu já sei mais ou menos o que é, mas não vou falar não, deixar ela chegar, que eu quero constatar o que é, mas tem uma coisa aí. André, aqui no ar. Tem boi na linha. É uma sugestão meia... Sim, pode falar. Fora do comum. É trinomiologia. Como é que está? Trinomiologia? Isso. Num crescendo, né, não caberia equilíbrio, serenidade e felicidade? Oi? Pode repetir, por favor? Não caberia um trinômio a mais num crescendo? Mais um trinômio? Isso. Equilíbrio, serenidade e felicidade. Pode repetir o trinômio que eu não ouvi, por favor? O trinômio? Você está sugerindo mais um trinômio, é isso? Isto. Isso. Qual seria ele? Num crescendo, né? Sim. Já que tem decisão, posicionamento, mudança, e aqui, agora, já, e finalmente equilíbrio, serenidade e felicidade. Equilíbrio, serenidade. Serenidade e felicidade. Equilíbrio, serenidade. Felicidade. E felicidade, né? Vamos analisar aí para ver. Não, né? Mas tudo bem. A felicidade, a felicidade não. Vamos estudar aí, né? Acho que a serenidade André. seria o último, né? Aqui a no serenidade seria a outra. Aqui no B.
Eu não sei se já foi corrigido aqui na tipologia, página 19, item 12. A pusilanimidade tem um L a mais ali. Não sei se já foi corrigido. Já, acho que sim. Já? Qual é? Já sim. André, deixa eu fazer uma perguntinha. Em 2009, o professor Valdo começou a trazer aqui para a comunidade as questões do Conselho dos 500 e começou a mexer com as questões de política aqui da comunidade de uma forma mais efetiva. E o que a gente tem observado na nossa comunidade é uma dificuldade de abordar esse tema, né, muito preconceito, muita priorismo, em função até mesmo dos exemplos de políticos que a gente tem no nosso país. Mas a política é uma ciência, né, que ajuda as pessoas, que pode ajudar muito em função das cabeças que estão aqui na comunidade, são pessoas acima da média do ponto de vista intelectual, né, tem um perfil na comunidade muito assistencial, o próprio prefeito vive agradecendo aqui a gente, as pessoas que estão aqui por estar contribuindo com a melhoria da cidade. Então, a pergunta que eu queria fazer para você é o seguinte: em cima desse verbete, autossuperação prioritária, e levando em conta esse histórico da questão política, que dicas que você poderia dar aqui para a comunidade para contribuir, para ajudar no sentido de um maior entendimento e despojamento nas questões políticas? O que você poderia sugerir para nós? A pessoa procurar entender primeiro o que é política, né, que é a ciência da interação entre as pessoas, né? Então, primeiro tem que ver que política é a questão da interação, do relacionamento interpessoal, da convivência, né, das regras de vivências. Então, é necessário e essencial para a evolução do grupo, né? Então, primeiro para estudar e entender o que é política, né? Fazer a política evolutiva, né, do grupo. Essa questão do enfrentamento da situação que você trouxe aqui durante a tertúlia, que me fez o link, né? Que às vezes a tendência é a pessoa, isso não é para mim. E, na verdade, às vezes é para a pessoa e a pessoa não está querendo enfrentar. Não está querendo enfrentar, não está querendo interagir e participar das políticas e não participa da comunidade, acaba se isolando em grandes ideias, digamos assim, né? Acaba não compartilhando as grandes ideias com o grupo. Se posiciona, não coloca suas ideias, né? Então, a política é um ambiente, aí um local para você colocar suas ideias e suas opiniões sobre a comunidade, né? Perfeito. Uma oportunidade. Oportunidade de contribuição. Política é oportunidade de contribuição. Quem foge disso fica com o ônus da omissão deficitária. Minha gente, eu vou aproveitar aqui, viu, André, para falar um assunto que diz respeito ao negócio que está acontecendo comigo e com o Marcelo da Luz. Marcelo escreveu esse livro, pegou e mandou para um bispo conhecido do interior do Brasil. Esse bispo nasceu na Itália, mas trabalha numa cidade do interior. Ele é bispo mesmo, oficial, tal, alto nível. E mandou a carta que eu tenho aqui, a cópia. São 2 páginas e meia. Nessas 2 páginas e meia, ele faz, como a maioria desses padres gostam de fazer, uma espécie de ironia, mas sem argumentação nenhuma. E querendo colocar as coisas da conscienciologia, inclusive falando o meu nome 8 vezes. Em 2 páginas e meia. Mas o pior da história, o homem é anarfa. Esse bispo é anarfa. Anarfa do ponto de vista, principalmente do português. Que em 2 páginas e meia ele tem exatamente o que eu contei, olha lá, que às vezes eu não contei direito, 16 erros de forma. Entende? Então ele é, no mínimo, relaxado, ou ignorante do português, ou não sabe nada. Na idade dele, que a gente viu na internet, ele parece o Fernando Henrique Cardoso, vocês têm uma ideia. Já era para ele ter sabido o que é que se passa. Agora, ele usa a ironia dele, fala uma opção de coisa contra o nosso amigo Marcelo e a mim. Agora, o que se passa? Comigo, ele me chama de novo mestre, eu sou o profeta, o senhor, o papa e a revelação valdiana. Isso é a última dele.
Chama a cosmoética de cosmética da consciência. Quer dizer, está danado. Chama as nossas associações, são as ICs, de congregações. Ele quer mostrar que isso aqui é igual à religião. E está falando da mega humildade. Outra coisa, está falando do latim, que a gente escreve latim, está danado da vida com isso do latim, que eu não sei por quê, que o povo não vai entender as coisas que a gente escreve por causa do latim. Quer dizer, ele acha que todo mundo é anarfa igual ele. Outra coisa, neologismos. Ele acha que tudo isso é incompreensível, que ninguém entende. Quer dizer, não tem ninguém aí que está entendendo. Vocês, então... Agora, ele fala uma coisa que eu não entendi, o Marcelo mesmo, que depois vai me dizer. Ele fala por que a gente escreve o universo com U maiúsculo. Que ele também está implicado, que deve ser por causa do universalismo. Ele está achando ruim, porque a igreja, fala que é grande, mas ela é super sectária. Outra coisa, ele chama que a conscienciologia é outra religião, é a vovozinha. Não adianta querer forçar a barra, que nós metemos o pau em religião aqui em tudo. Agora eu mesmo estou metendo o pau aqui, ó, nesse instante. Agora, não acredita em nada, ele acha que é um refrão ridículo. Ele não arranjou argumento para falar nada. Refrão ridículo. Como? Da descrença. O cara fazia experiência pessoal, ele não vai a fundo, ele não explica nada. Ele acha que a Cognops é o Vaticano. E outra coisa, que o livro do Marcelo, que tem esse livro aqui, ó, 486 páginas, é um panfleto. Ele não sabe o que é isso, quer dizer, o cara é analfa mesmo. Agora, não tem nada de racionalidade, nada de fatos, nada de ciência. E outra coisa, não fala nada do Hitler e desses novos autores aí, ele não toca no assunto. Agora, ele é contraditório. Ele acha que no livro tem agressividade do autor, no entanto, ele lá pelas tantas escreve, isso aqui eu não posso deixar de ler para vocês. No fim, ele fala assim, então, caro Marcelo, tenho consciência do tom duro desse meu comentário. Ele fala da agressividade dele e usa... O homem é totalmente contraditório e boboca. Agora, eu acho o seguinte, às vezes ele já está um pouco gaga, né? A gente não sabe cada idade. Hein? Eu não sei a idade dele, não tenho ideia. Agora, eu só sei que ele entrou para o seminário, ele tinha 10 anos de idade. Então, ele é todo bitolado lá dentro daquilo, ele só pensa daquele jeito. Para ter essa ideia, outra coisa, ele não sabe comparar com mais ninguém, ele deve estar comparando a gente com o Vaticano e com a Igreja Católica, com a ICAR, porque ele não tem outra ideia. Desde os 10 anos só mexendo com isso, a lavagem cerebral é muito grande, é muito maior do que qualquer um outro que passou por lá. O Marcelo não passou por isso. Entendeu? É muito menos. Então, é muito interessante. Agora, de qualquer maneira, eu não podia deixar de falar, porque é uma carta, né? Tem documento, fala aqui todos os dados da paróquia, aqui do processo dele, os dados oficiais. Eu estou com a cópia, assinado, alto nível, inclusive, sabe, tem até... E outra coisa, é o dom, aquele negócio do dom, tudo, Dom Frei, tem tudo nome assim, OFM, alto nível. De modo que, vamos ver o que é que vai dar mais a esse respeito. Agora, o Marcelo me falou que mandou para um outro, ele mandou a carta agradecendo o livro, falou que nem ia abrir o livro. Não foi isso? Agora, Marcelo, você quer falar alguma coisa sobre o assunto? Mas é mais ou menos isso, né? Sim, eu tenho recebido várias manifestações, né, em contrário, mas também muitas outras de apoio. Mas o que chama atenção nessa resposta é que não há nenhum argumento, nenhum contra-argumento, né? Não há nenhuma refutação das teses que nós trazemos no livro, dos fatos que nós explicitamos no livro. Agora, o engraçado é que ele fala no Paulo Francis. Paulo Francis eu conheci. Ele, de vez em quando, desancava mesmo com algumas besteiras de Papa, etc. Mas você não fala do Paulo Francis no livro. Isso é interessante também. Ele é implicado com o Paulo Francis. Nas 3 páginas existem muitos apelos à autoridade, né? E muito argumento ad hominem, e também muito apelo à emoção. Eu acho que a emoção, né, da situação de eu ter sido
talvez um dos noviços realmente ele apela várias vezes. mais promissores, e hoje tem um posicionamento contrário. Essa emoção turvou um pouco o raciocínio dele, porque o livro em si mesmo, pelo menos esse é o feedback, nós fizemos pensando dessa maneira, mas o feedback que eu tenho recebido não só dos nossos colegas aqui, mas de pessoas também de fora, é que o texto em si é uma demolição dos fundamentos da vida religiosa, mas feita de maneira pacífica. De maneira... Eu não vejo agressividade nenhuma. Exato. Então, é justamente a emoção que toma conta da pessoa, e ela acaba lendo só o que ela quer ver, vendo apenas o que ela quer ver no texto, né? Mas sem deixar o texto falar. Marcelo, o mais interessante é a incoerência de quando interessa, compara com a Igreja Conscienciologia. Quando não interessa, é o contrário. Você entendeu? Essa forma deles trabalharem com é um tipo assim de dualidade, eles não conseguem sair disso. Então parece o Vaticano, parece não sei o quê, quando interessa. Depois é completamente diferente em outras posições, né? E a falta de cultura geral que a gente vê. Marcelo, você poderia falar um pouquinho sobre aquela situação com Cascavel, com o padre, a tréplica que foi pública aqui na CBN? Eu fiquei surpreendido com a réplica, porque, em geral, a estratégia da Igreja Católica é silenciar sobre qualquer polêmica, para que a polêmica não cresça e chame a atenção das pessoas, né? Então, se houve uma réplica, é porque seguramente houve muita repercussão e muitas pessoas ficaram assustadas. E ele mesmo, na réplica, o padre responsável pela arquidiocese, que fez a entrevista, ele relata que houve uma manifestação maciça de fiéis, não só da Igreja Católica, mas também de outras denominações. Então, eu fiquei surpreso de haver uma réplica, porque eu pensava que seria silenciado totalmente o problema. Mas, novamente, né, não houve nenhum argumento, nenhum posicionamento que nós pudéssemos qualificar como argumento, não houve nenhuma refutação, né? Simplesmente a repetição da tradição literal, ou ataques à minha pessoa, né, ou ataques também à conscienciologia, de forma que nós tivemos a oportunidade de fazer uma tréplica, né, ao vivo, e respondemos pacificamente, né, respeitando os interlocutores e apresentando novamente, reafirmando os argumentos, fundamentando de novo algumas teses, de forma que é a única coisa que nós podemos fazer. Mas eu sempre digo ao pessoal da imprensa que se aproxima, né, que um dia de polêmica é interessante para eles, interessante para a gente também, porque é a oportunidade que nós temos de levar essas informações. Mas hoje a religião é o produto mercadologicamente mais vendável, né? É o que dá lucro para as instituições. Então, nenhuma rede de comunicação... Aqui, ó, templo é dinheiro. Eu sempre falo isso. Templo é dinheiro. E outra coisa, o bispo aqui fala 2 vezes em silêncio. Ele deseja que a gente fique calado. Não quer que fale nada, está falando em silêncio. Exato. E, então, as próprias pessoas da rádio aqui que deram essa oportunidade para a gente estão sendo pressionadas a não darem mais esse tipo de oportunidade. Então, assim, nós temos consciência que as ideias que nós defendemos e o posicionamento sobre a religião é algo contra a corrente, algo contra os interesses mercadológicos, né? E isso fica bastante patente nessa situação. Vivendo e aprendendo, sabe? Agora, vocês sabem que esse é o 5º bispo, eu tive que fazer um levantamento na minha vida, é o 5º bispo que eu tenho que entrar com algum entreveiro, alguma coisinha assim, que entramos aí nessa conversa. Agora, tem uns que eu ganhei a parada, outros eu perdi, sabe? Tinha um que foi o primeiro, era muito rapazinho ainda, esse aí eu não podia porque eu não tinha força. O homem era arcebispo, grandão, e colocou toda a máquina da paróquia dele, grandona, contra a gente. E eu estava numa posição esquerda, que era presidente da União da Mocidade Espírita de Uberaba. Então ele arranjou a moça pegou foto, colocou no jornal Lar Católico, que era de grande circulação, e começou a me exaltar como se eu estivesse junto com ela, ou junto da JOC, aqueles negócios da Juventude Católica da ocasião. Esse eu não pude fazer nada, eu fiquei calado. Primeiro, eu não tinha uma máquina, a gente tinha lá um jornal, a coisa toda, mas eu ia explicar para os outros como é que eu apareci lá. Eles pensaram que eu tivesse
enrolado, seduzido a moça, ou qualquer coisa, a moça bonita, uma que dirigia o Correio Católico de Uberaba, e ela colocou a minha foto falando o novo perfil, o perfil da nova geração, etc. Está lá o meu perfil e tal. Aí o povo todo espírita, mas como é que é isso? Como é que faz? Esse eu perdi, porque como eu ia me defender desse jeito? Eu ainda não tinha 18 anos, era um rapaz, na adolescência ainda, mas escrevia por todo lado, dirigia a União da Mocidade. Então, esse foi o primeiro entreveiro que eu tive com Dom Xandico. Xandico era o Dom Alexandre do Amaral, que era o Xandico, que era o apelido dele. Entende? Ele era o homem que tomava conta. E nessa ocasião tinha lá um verdadeiro palacete do arcebispado. Negócio bravo. A igreja em Cascavel está fazendo uma pressão violenta na CBN, né? Estão fazendo pressão violenta por causa da entrevista, da repercussão. Esse caso do Dom Alexandre, com o passar do tempo, eu ganhei a parada. E eu provo isso. Sabe quantos centros espíritas tem em Uberaba? 100. 100 centros espíritas tem no município. Isso aí é impressionante. Naquela ocasião, nós éramos uns 10 só, quando tinha. Quando eu levei o Chico para lá, tinha 16 por aí, mais ou menos por isso. Hoje tem 100. Quer dizer, depois de tantos anos, quer dizer, quase 60 anos mais ou menos, quem ganhou a parada fui eu, nessa história toda. Porque o negócio dele era combater por causa do espiritismo naquela ocasião. Agora, tem um outro também aqui, do Paraná, que esse eu ganhei a parada, alguns anos depois também. A pessoa que era envolvida, que estava entre o arcebispo e eu, apareceu e jogou a toalha. Pediu até perdão, é uma pessoa muito boa. Ele mudou todo, deixou o arcebispado, o negócio todo. E tem um outro também mais sério, além desse. Tem um outro que foi em Portugal, que a hora que eu comecei a falar sobre Conscienciologia em Lisboa, o arcebispo mandou dizer que, e saiu no jornal, eles publicaram, que Portugal não precisava da Conscienciologia, que estava muito bem, que não precisava de nada disso. Então, mandou calar a boca de todo mundo que eu já tinha marcado entrevista com opção de coisa, e alguns eu já tinha feito. Eu fui para a televisão e meti o pau. E outra coisa, a televisão, a última que eu ia falar, era dominada por ele. Foi um negócio, na hora, a moça que estava lá segurando a situação começou a tremer e vinha, eu via a Concierge que estava tentando ver se segurava a minha voz, o laringe chaca, para eu não falar nada. Entendendo? Eu julguei energia e saí da televisão levando a Concierge comigo encapsulada. Era um padre, esse é físico, lá do negócio dele. Portugal não é fácil. Você tem que lembrar que o nosso amigo Salazar dominou aquilo lá numa ditadura violenta e tudo baseado em coisa da Igreja Católica. Agora, você há de ver o que eu falei ainda antes de sair, porque quem veio me falar o negócio do arcebispado foi o próprio povo da imprensa. Nós não podemos publicar para você, que o negócio é sério. Agora, depois, eles acabaram publicando até na primeira página alguma coisa sobre o assunto. E eu saí numa boa dessa. Eu fiz entrevista, dei os dados todos. E depois disso, quantas vezes eu não apareci lá, nunca mais ninguém tocou no assunto, eles ficaram com medo. Pelo menos recuaram, ninguém mais tocou no assunto. Eu fui lá, eu acho que 3 ou 4 vezes depois disso. Não só em Lisboa, como também lá no Porto. E outra coisa, nós acabamos fazendo a base da IAC em Portugal. Vocês estão entendendo? Então, a vida é assim, né? A gente ganha umas, perde outras, a gente não ganha todas. Mas viva os arcebispos, tá? Viva os arcebispos. Professor, Luísa Fernandes, o nome da moça, eu estava lá na época e é fato mesmo, bem assim. A menina que estava segurando... Você lembra daquilo, né? Você estava lá, ela viu tudo. Lembro de tudo. Tem várias que estavam lá. Você lembra que eu fiquei de fora vendo o que ia acontecer? E comecei a fazer o encapsulamento do negócio. Agora, o padre queria, o extrafísico, a consciência, queria me travar a conversa. Eu segurei, joguei energia que ele queria de todo mundo, de todo jeito. E eu saí de lá com ele, limpou o ambiente. Agora, lá era muito engraçado porque
essa última que eu fui, o estúdio tinha um vitral enorme que você via, a pessoa ficava dentro de uma vitrine. Né? Você chegou a ver isso lá dentro? Sim, impressionante aquela. Uma meninas. grande televisão, grande emissora. É. Agora, eu acabei falando na maioria delas. Não todas, porque tinham as 3 que era só do arcebispado, eu não cheguei a falar. Mas essa aí que era, eu falei, que era mais sério. E outra coisa, a imprensa abriu o jogo, falou tudo. Valeu a pena, a maior prova é isso, é que nós temos lá a sede da IAC em Portugal. Está lá firme, né? Está lá firme. Você ajudou muito. Você, seu esposo, seus filhos, todo mundo ajudou. Ajudou Por favor. muito. Não foi fácil no início. Mas sim, pioneiro trabalhamos é bastante isso. Que é? mesmo. Bandeirante é isso. Não é isso? Faz o serviço. Faz parte do serviço. Trabalhamos muito mesmo, todos nós. Gente, ó, o André está aqui. Isso foi só um parênteses. Vocês podem continuar. O homem está aí. Pode falar. Ele está esperando. Ó, está com o microfone na mão. Você tem alguma dica para as pessoas que mudam para Cognópolis, algum tipo de autossuperação que você acha prioritária, de acordo com o que você viu, observa na gente que veio para cá e teve que se fixar aqui? A primeira questão é a questão do estabelecimento profissional, né, financeiro. Né? Acho que tem que ver bem essa parte. Né? Isso seria o principal, né? Mas o prioritário para a pessoa ter mais tranquilidade para exercer a atividade de assistência na Conscienciologia, né? Então, acho que prioritário seria isso. Para quem está chegando, ver essa questão de pé de meia, questão de segurança, de organização profissional e financeira, né? Só que, do meu ponto de vista, seria isso. Né? André, aqui no B, página 18, na trinomologia. Trinomologia. Isso. Poderia dar os 2 exemplos aí para nós, por favor? Para falar dos 2 exemplos? Sim. Então, trinômio, decisão, posicionamento, mudança. Então, você toma a decisão de mudar, né? Se posiciona para não cometer o mesmo erro, né? E promove a mudança, a reciclagem. Né? E o trinômio aqui agora já para você não adiar para amanhã, né? Para realizar hoje. Né? Esse momento agora é evolutivo. Né? Seria isso? Ok. André, aqui no B. Pode perguntar. Como é que você entende a questão da interassistencialidade em relação às autossuperações? Como é que, dentro da sua experiência, como é que funcionou? Algum exemplo que você pode dar? Primordial, né? Por exemplo, eu comecei a enfrentar mesmo, mas quando eu decidi fazer a TARES, né? Através da docência conscienciológica. Então, isso foi a motivação principal, né? Que me ajudou para superar as minhas dificuldades de autoexposição, de falar em público, tudo isso. Então, foi o motivo principal, né, que me levou a superar as minhas dificuldades. Né? Então, isso aí é primordial na motivação da pessoa. Né? André, Rosa, B. Na fatologia, na penúltima linha, eu gostaria que, se você já pesquisou, logicamente, com todos esses argumentos que você colocou na fatologia, já deve ter pesquisado tudo isso. Qual seria o maior travão para o alcance da desperticidade nesta vida intrafísica? O que você acha ou já encontrou? Eu acho que vai de cada um, né? Seria a identificação dos megatrafá, né? De cada um, né? Então, cada um acho que vai ter seu megatrafá para ser superado, né? Seria a superação do megatrafá? Sim. Sim, e desenvolvimento de novos traços de personalidades positivos, né? É superar o megatrafá, né?
Isso, e daí e desenvolver então, novos... qual seria o saldo restante. E trabalhar nesse saldo. Isso, é a superação do megatrafar, né? Porque, por exemplo, a gente vê que a comunicabilidade, ela pode ser um trafor, mas também um trafar, se não tiver o equilíbrio. Se não tiver o discernimento, né? A intenção positiva, evolutiva, né? Então, o alcance da dispersidade, né? Tem que fazer a reciclagem intraconsciencial e o trabalho com as energias, desenvolvimento do parapsiquismo, né? Que é o trafal, né? Que é o traço faltante, né? Então, desenvolvimento do parapsiquismo, trabalho com energia para alcançar a autodesassedialidade. Né? Estou vendo por todo o seu discurso que você tem trabalhado bastante para o psiquismo, né? Então, isso é muito importante nessa autossuperação, né? Isso. Muito obrigada. Obrigado. André, te agradeço muito. Vamos esperar o segundo verbete e o livro, tá certo? Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 127 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 15 perguntas online, 46 votos presenciais e 8 votos online. Hoje teremos os recados do Roberto e da Juliana sobre a palestra da Asinvex, o Albert e o Eliel sobre o debate CAEC Conscius, o Eduardo sobre o simpósio Democracia Direta e o Amaury sobre o Summit Comunicação Integrada. Antes, com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos. Boa tarde a todos. O programa Amigos da Enciclopédia está apoiando o Congresso Internacional de Serenologia e da Invex, que vai ocorrer no Espírito Santo em junho, porque 50% da renda líquida desse evento será destinado à produção da Enciclopédia da Conscienciologia por meio do programa Amigos da Enciclopédia. Então, a Maria Ângela, aqui do Aracê, vai falar sobre esse evento. Oi, pessoal, boa tarde. Nós viemos aqui para estar pedindo mesmo o esforço, a colaboração de todos, para que nós possamos contribuir não só com a Enciclopédia da Conscienciologia, mas também com a construção do primeiro laboratório radical de heurística serenário aqui na Cognópolis de Foz do Iguaçu, no campus da Asinvex, e também com a construção do Laboratório da Paz no campus Saquarema, no Rio de Janeiro. E também que todos participem do primeiro mega evento que vai acontecer na Cognópolis Pedra Azul, no estado do Espírito Santo. Então, a presença de vocês, não só energética, mas física também, vai ser importante para o sucesso dessa empreitada, onde nós temos pelo menos 4 instituições parceiras. O Amigos da Enciclopédia, o IPC, a Asinvex e a própria Aracê. E também tem um para-zum-zum-zum aí, dizendo que existe a confirmação de algumas presenças extrafísicas anônimas, né? Nós estamos, inclusive, recomendando ao pessoal que leve o capítulo dos 700 experimentos que trata da entrevista com o Serenão. Então, nós esperamos que vocês possam participar conosco, compartilhar desse momento tão importante. A data dos eventos são, do dia 20 ao dia 22 de junho, nós teremos um pré-evento, o curso Imersão na Autopesquisa Multidimensional, com o pessoal do IIPC. Nós já temos a presença de 22 professores confirmados, e nosso público-alvo são 100 consins. Então, nós já temos inscrições feitas. Esse evento ocorrerá no Hotel Eco da Floresta. E logo em seguida, do dia 23 ao dia 26 de junho, nós teremos o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Inversão Existencial. Então, nós esperamos todos para podermos falar da carreira intrafísica, da invexologia à serenologia. E teremos muitas conferências temáticas interessantes, relevantes, nesse campo exploratório de investigação da serenologia. Muito obrigado aí pela presença. Olá, boa tarde. Eu queria convidar a todos, os tertulianos e os teletertulianos, a assistirem a palestra online da Asinvex, que vai acontecer agora às 3 horas, com o professor Roberto Almeida, que ele está aqui para falar um pouco, né? Pessoal, convidar vocês e os teletertulianos para debater o assunto neuroconscienciologia e INVEX. Na realidade, é o estudo do cérebro, do subcérebro, do paracérebro, com abordagem da conscienciologia.
E no caso dos inversores, existe o aspecto que o cérebro ele vai amadurecendo desde que nasce até atingir a configuração adulta. Então tem uma série de aspectos pertinentes no estudo do cérebro e da neurociência em relação à inversão. Então o debate vai ser então neuroconscienciologia e INVEX. Estão todos convidados. Quem quiser assistir, é só entrar no site da Sinvex, tá? www.sinvexes.org. Lá vai ter o link para entrar na palestra. Obrigada. Pessoal, boa tarde. Esse debate do CAEC, que ocorre todos os domingos, no caso do último domingo do mês, ele acontece em parceria com a CONSES, que é o caso de hoje. Então ocorre de 15 às 17 horas lá na sala da EAD. Hoje, os debatedores serão o Eliel e o Djalma Fonseca. O Eliel vai falar um pouco sobre o tema que ele vai apresentar lá. Bom, pessoal, boa tarde a todos. O que nós vamos falar é sobre a técnica do inventariograma. Para quem está interessado em descobrir o seu próprio autoconhecimento através do inventário, o professor Djalma apresentou na quinta-feira, durante a semana, sobre o inventariograma, e nós vamos aprofundar justamente nisso. Quem quiser se aprofundar sobre si mesmo, levantando sobre a sua história pessoal, sua holobiografia. Obrigado a todos. Pessoal, boa tarde a todos. Eu anotei aqui algumas informações que o professor André, durante a tertúlia, comentou em relação a dicas para os processos que envolvem a política aqui na comunidade. Então ele falou o seguinte, interação entre as pessoas, relacionamento interpessoal, regras de convivência, evolução do grupo, e a professora Malo contribuiu com oportunidade de contribuição. Então, esse tema da politicologia foi abordado hoje aqui na tertúlia, e é o tema do primeiro simpósio internacional de democracia direta, que vai acontecer aqui na Cognópolis, no Discernimento, de 3 a 5 de junho. Então, todos estão convidados a contribuírem com as suas pesquisas, com o seu debate, nesse primeiro evento de politicologia da Cognópolis, de 3 a 5 de junho. As inscrições estão abertas no CAEC, até o dia 30 de abril tem desconto, ok? Obrigado. Boa tarde a todos. Eu queria convidá-los para no próximo fim de semana a participarem do 2º Summit de Comunicação Integrada da Cognópolis. É aberto a todos os interessados em melhorar a comunicação da conscienciologia com a sociedade por diversos meios. Vamos ter gente de fora aqui, inclusive, debatendo, e já está confirmada, inclusive, a presença em uma das palestras do superintendente de comunicação da Itaipu, Gilmar Piola. Então, vamos prestigiar, vamos estar juntos lá. O evento no sábado e domingo é gratuito. Teremos também oficinas aí para as ICs e para quem estiver interessado em melhorar a transmissão dos eventos, gravação de eventos, fotografia, né? Tem oficinas na sexta-feira e no sábado e no domingo são debates aí e palestras para melhorar, aperfeiçoar a comunicação da conscienciologia. Todo mundo está convidado, né? Vai ser lá no Discernimento. Obrigado. Amanhã teremos o verbete para Direitologia, eleito com 14 votos, a especialidade Cosmoeticologia. O autor, o professor Jaime Pereira. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.